E a pergunta que não quer calar é: será mesmo que o Samsung Galaxy Z Fold 3 é arretado? Será mesmo que esse dobrável é uma opção muito, mas muito top a ser considerada? Eu usei ele durante alguns dias e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o Galaxy Z Fold 3 5G. Bom, pessoal, uma coisa é certa, esse é um aparelho para poucos, né? No Brasil, rapaz, o cabo tem que ser estribado, rapaz, para comprar um fio de uma égua desse. Mas sim, é um baita de um smartphone e eu vou mostrar para vocês, começando aqui pelo unbox. Unbox esse que é mais ligeiro do que coceira de macaco, porque olha isso. Se liga, gente, a demora desse unbox. Temos aqui a tampa, temos aqui quem? Temos ele aqui, ó, o Z Fold 3 e pronto. Temos um cabo USB, é só isso, ó, pronto, é isso aqui, acabou. Esse era o unboxing, tem um folhetozinho velho e uma chavinha ejetora para mostrar o slot do chip, para mostrar não, para tirar o slot do chip, olha só aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui o slot do chip, né, se liga só, gente. Nele você pode usar dois chips, olha só, de um lado e do outro, nano sim, né? Só que você não pode usar cartão de memória, né? Mas ele tem muita memória. Essa versão que eu estou testando aqui é de 256 de armazenamento interno. Tem uma versão com 512 também, então memória não é algo para ser aí pra gente se preocupar. Notem também que no slotzinho aqui, ó, ele tem uma borrachinha e ele entra, ó, bem apertadinho aqui nessa região. Por quê? Porque ele tem que vedar muito, mas muito bem. Lembra que eu falei para vocês naquele vídeo de notícias lá? Quem é inscrito no canal, assistiu, né? Pelo amor de Deus. Se não é inscrito ainda, taque-lhe o dedo, se inscreva sem dó nem piedade, ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei para me ajudar, para me incentivar a trazer mais vídeos para vocês. Mas deixa eu explicar o porquê que é importante, né? Ele tem a proteção, olha só, gente, ele tem uma proteção chamada IPX8. O que quer dizer que ele suporta ali até 1,5 m de profundidade por 30 minutos. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, oxente, Reziel, então quer dizer que eu posso, menino, tomar banho de piscina mexendo no meu Z Fold 3? Não recomendo. Eu não recomendo que você faça isso. Mas a certificação IPX8 garante, né? Garante meia hora a 1,5 m de profundidade. Mas eu confesso para vocês que eu não recomendo. Outra coisa, essa proteção não garante contra poeiras, né? Contra certos tipos de grãos, ali coisa muito pequenininha. Por quê? Porque pode sim entrar nas engrenagens dele, nessas vaguinhas, né? Nas laterais e tal, e pode vir a dar algum defeito, ele ficar estralando, ou até mesmo danificar as engrenagens ou a tela, seja lá o que for. Então, se você tem um bichão desse, recomendo que você tome muito cuidado ao ir à praia. Ou nem leve, porque senão você pode se foder. Mas vamos lá, pessoal, deixa eu contar para vocês como foi a minha experiência usando um smartphone que pode ser gigante ou pode ser pequeno entre aspas, porque olha só, ele é compridão e grosso. Olha, tu é doido, rapaz. Pesado, viu? Bicho é pesado que só pega. Se você ainda não teve a oportunidade de mexer num smartphone desse, vai numa loja dessas lojas grandes, de shopping e tal, e provavelmente no stand, tem alguns stands que tem para demonstração, tá? Principalmente, lógico, nas lojas da Samsung. Vai lá, é caro pra cacildas um bicho desse, eu não consigo nem recomendar que você compre, eu sei lá, mano, é dinheiro demais num celular. Ah, Jaziel, mas eu quero comprar, bicho. Beleza, eu vou até deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse e queira comprar numa loja confiável, tá? Mas eu acho caro, não sei pra você. Tem gente que tem, né? Tem dinheiro a dar com pau aí, 15 mil conto pra ele não é nada. Eu tô falando 15 mil, gente, mas ele já tá bem mais em conta, tá? Não é bem mais em conta, né? Algo em torno de 12, 13 mil reais. Eita, diacho. Mas olha só, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Tô aqui com ele aberto. Quando eu vou pro Instagram, fica aqui
essas coisas, ó, essas barras estranhas aqui, ele mantém essa proporção, então fica um pouco esquisito, viu? Confesso para vocês que fica um pouco esquisito de mexer com essas barras. Ah, eu quero assistir um stories aqui. Olha só, o que é que vai acontecer? Vai ficar com essas barras aqui, tá vendo, ó? É isso que acontece quando você quer acessar o Instagram com o Z Fold. Aí quando eu fecho, o que é que acontece? Ah, você viu que ele não continuou, né? O conteúdo que estava lá na tela grande não veio para a tela pequena. Você consegue configurar isso, tá, gente? Ó, vem aqui em tela, cadê você? Vamos cá, aqui, visor. Manter aplicativos, ó, você pode selecionar aqui os aplicativos que você quer que ele, quando você feche, por exemplo, ele venha para a tela inicial. O Instagram, infelizmente, não permite. Safadeza, né, gente? Que merda, rapaz. O Instagram não permite, mas vamos fazer um teste aqui com, por exemplo, com a galeria. Pronto, com a galeria. Jogo também não permite, tá, gente? Ó, Call of Duty aqui não permite. Mas vamos lá. Vou fazer um teste com a galeria para exemplificar para vocês. Ó, estamos aqui. Pronto, abri aqui a galeria. Vou mostrar para vocês sobre a qualidade das câmeras, tá? Calma, mostro já já para vocês. Vou fechar e o que é que vai acontecer? Ele vai continuar aqui. Por quê? Porque é um aplicativo compatível para você trazer sempre que fechar ele, vir aqui para essa tela menor. Menor, entre aspas, porque é grande, tá? Não dá para dizer que é uma tela pequena, não. Mas vamos lá, eu tava falando do Instagram, né, Gesiel? Mas eu quero mexer no meu Instagram, cara, nessa telinha pequena. Posso? Pode. Eu vou aqui clicar em reiniciar. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar esticadão, tá vendo? Dá para assistir? Dá para assistir também, só que aí você vai ter barras pretas embaixo e em cima. Então, é algo ainda estranho. Vários aplicativos, você fica, poxa, velho, o negócio tá esquisito, macho, não tá casando esse negócio. Então, vai ter vários aplicativos que você vai ter essa sensação quando estiver mexendo. É impossível de mexer? Não, não é. Ah, é ruim? Também não, funciona, tá? Funciona. Mas tem esse aspecto um pouco estranho. Mas agora, pessoal, eu tenho que falar para vocês sobre a qualidade dessas telas, tá? Tanto essa de fora quanto essa aqui de dentro. Meus amigos, isso é um absurdo de tela. Incrível, cara. Maravilhosa essa tela, não tenho do que reclamar, a não ser a questão desse vinco aqui, né, gente? Porque, rapaz, o bicho é fundo, viu? Presta atenção, ó. Você passa o dedo, você sente perfeitamente a profundidade aqui nessa região. Atrapalha? Não, não atrapalha. Isso é muito uma questão momentânea ali. Poxa, peguei ele, tô mexendo aqui, tá estranho, tô vendo aqui esse vinco e tal. Começa a mexer, você esquece que esse vinco tá ali e já era, mano. Você vai embora, vai para um lado, vai para o outro, baixa o aplicativo, entra, assiste, vai lá, vem cá. Não tem problema nenhum, tá, gente? Quanto a isso, é mais uma questão estética momentânea. Mas voltando a falar sobre essa tela, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só, porque é o seguinte, nós temos aqui essa tela grande, né? Essa tela maior, que é o tablet, né? Quase um tablet, tem 7,6 polegadas, ó, daqui para aqui dá 7,6 polegadas, então realmente é um mini tablet, viu? É um mini tablet. E para assistir vídeo, Gesiel, como é que é? Olha, para assistir vídeo dá um negócio um pouco estranho, se liga só. Ah, uma coisa legal é o seguinte, eu falei que era estranho, mas ao mesmo tempo, se liga nisso, ó. Tô aqui assistindo esse vídeo e olha o que acontece, eu tenho liberdade, olha isso, gente, eu tenho liberdade para ler os comentários, para escrever, para fazer o que eu quiser enquanto eu tô assistindo. Isso eu falo que você pode fazer em outro smartphone, tranquilo, beleza. Só que, ó, olha o tamanho desse vídeo aqui, gente. É quase o tamanho de um smartphone deitado aqui, né? E aqui, ó, você consegue trabalhar tranquilamente, assistir e fazer o que você quiser. Inclusive, ó, você consegue comentar tranquilamente. Ah, Gesiel, mas eu quero em tela cheia. Então, em tela cheia fica estranho. Fica estranho por quê? Porque vai ficar gigante essas barras pretas. E se você faz isso aqui, diminui um pouco, né? Diminui, que nem diz o outro, mas continua pretão aqui, ó, de um lado e do outro. Eu posso fazer isso, né? Fica quadradão, eu vou perder bastante informações aqui dos lados, tá vendo, ó? Olha o tanto de informação que eu perco, mas se o interessante for o conteúdo central aqui, tudo bem, dá para assistir assim também,
tranquilamente. E se eu quiser assistir na tela de fora, Gesiel? Consegue. Consegue perfeitamente. Inclusive eu não configurei para o YouTube, né? Já vim aqui para a tela, para essa outra tela. Ó, se liga. Aí aqui já temos o contrário, né? Nós já temos uma tela muito esticada. Bastante barra preta de um lado e do outro. Ou a gente estica aqui e acaba perdendo um pouco de informação tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então, meus amigos, é como eu digo, essa proporção, né, pelo menos por enquanto, tá complicada. Não dá muito para usufruir de todo esse potencial. Agora, pessoal, se liga só. Quando o assunto é jogo, tanto dá para jogar nessa tela, quanto dá para jogar nessa também, tá, gente? Não se acanhe não, você vai conseguir rodar perfeitamente em qualquer uma das duas telas. Inclusive, pessoal, as duas telas, tanto essa quanto essa daqui, tem nada mais nada menos que 120 Hz. São telas extremamente rápidas, cara. Muito top mesmo. Com aquela tecnologia, né, Dynamic AMOLED 2X, com suporte a HDR10 Plus, nível de brilho que pode chegar aí até 120 nits, né, que é um brilho altíssimo. Realmente incrível. O processador é nada mais nada menos que o Snapdragon 888, o que por enquanto o que temos de melhor no que se diz respeito do mundo Android, né? Então, ó, a gente vai rodar topado mesmo. A gente vai rodar com uma qualidade muito alta. A gente já jogou, já brincou bastante com ele aqui e posso garantir para vocês, viu? É rápido, cara. É uma bala. E o áudio nem se fala. O áudio é sensacional, ó. A mesma qualidade que nós temos aqui embaixo, nós temos aqui em cima. Se liga só. É uma qualidade extremamente alta. E o legal é que você pode jogar assim e não atrapalha os fones, né? Você não acaba não precisa tapar os fones, porque é só você rotacionar e ó, os fones vão para cima. Isso é muito legal, né? Outra coisa que ajuda muito são os 12 GB de memória RAM, 12 GB de RAM com armazenamento interno. Eita, pega! Com armazenamento interno com tecnologia UFS 3.1. O que quer dizer? Eita, pega! O que quer dizer que é uma memória extremamente rápida, cara. Então, ó, tudo que você precisar fazer aqui vai ser muito rápido e muito suave, justamente por conta da tela de 120, um nível de brilho muito alto. Dessa vez você não me mata não, seu filho d'égua. Um nível de brilho muito alto. Processador arretado. Eita, pega. Olha, esse cabo todo vindo ali. Ei, miséria. Agora, uma coisa que pode não agradar a muitos é a questão da bateria, né? A bateria dele, gente, tem 4.400 mAh, o que para um celular, né, para um smartphone tão grande como ele... Eita, te acho. Um smartphone com uma tela tão grande, duas telas na verdade, né, com um potencial tão gigantesco como ele é, a bateria não dá para dizer que é uma coisa arretada não, viu, gente? Não dá para dizer não. Ele tem um carregamento rápido, também, mas não é o super veloz, né? 25 watts de potência com cabo. Já sem fio, ele pode chegar ali a um carregamento de 11 watts e tem o carregamento reverso também, né? Sem fio, carregamento reverso sem fio de 4,5 watts. Então, dá para carregar outro celular sem fio, mas bem devagarzinho, viu? Tem que ser com paciência. Ah, pessoal, e para quem busca, né? Para quem busca aquele modo DeX, sabe? Transformar o smartphone em um computador, digamos assim, conectando uma tela, ou até mesmo no seu notebook aí, ou numa televisão, seja lá no que for, você consegue usar com ele, tá? Ele tem um modo DeX completão, e tanto dá para usar via HDMI, numa tela, numa TV, como dá para usar via USB-C no seu computador aí, no seu notebook, seja lá o que for, com o aplicativo de Samsung DeX. E é completão mesmo, funciona muito bem. Já sobre questão de conectividade, pode ter certeza que aqui ele está servido com o que tem de melhor do momento, tá, gente? Tem aqui, ó, viu o modo DeX aqui? Se liga só. Tem o compartilhamento de tela sem fio. Tem também a questão do NFC, fazer pagamentos, pagamentos sem fio também dá para fazer. E temos também aqui o Bluetooth 5.2, né? O que quer dizer que se você tiver outro dispositivo com Bluetooth 5.2, a comunicação vai ser extremamente boa, digamos assim, entre os dispositivos. Agora sim, gente, nem tudo são flores, né? Nem tudo é perfeito aqui. Olha só, começando
Pela sua traseira, que não tem ali um aspecto super premium, né? Apesar de sim de ser um material de altíssima qualidade, mas é tipo um plástico, né? Acaba tirando ali, se fosse um vidro, dava um aspecto de aparelho mais premium, tá? Não que ele não seja premium, pelo amor de Deus, é um aparelho extremamente premium, tá? Outro ponto que dá pra gente, não dá muito pra criticar, mas ao mesmo tempo é importante falar. O bicho é um sabonete na mão. Meu amigo, escorrega com força, rapaz. Vacilou, tá no chão. Tu é doido, teve uma hora que eu tava sozinho lá, Não, saí do jogo. Teve uma hora que eu tava precisando tirar uma selfie. Cara, é quase impossível você conseguir tirar uma selfie com ele aberto. Porque o peso dele é muito grande. Então acaba que você quer segurar assim, mas ele escorrega, cara. Ele escorrega da sua mão. É muito complicado para usar de uma mão só. Claro que eu poderia usar, olha só, fechadinho aqui. E aí sim, seria bem mais tranquilo que eu travo ele aqui em cima. Mas ele aberto, meu Deus do céu, eu sofri, viu, gente? Eu tava com a mão ocupada e todo momento eu dizia, vai cair, eu vou me arrombar todinho, porque esse celular emprestado da Samsung eu vou ter que pagar. Eu não tenho um Galaxy Fold, vou ter que dar um pra Samsung. Então, se você vai comprar um desse, já se orienta, já se liga logo que o bicho é um sabonete. Toma muito cuidado, bota uma capinha, venda umas capinhas aí, bota uma capinha porque é perigoso. Agora, uma coisa que deve preocupar muita gente é esse negócio de abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Eu acho que eu tô falando ao contrário, mas tudo bem, deu para entender, né? Realmente, essa questão de abre e fecha preocupa muita gente, com razão, porque já tivemos vários casos, né, de a tela criar esse vinco aqui, esse vinco acabar não sendo só a questão de estética, ele acabar a tela mesmo marcando a ponto de danificar a visibilidade, digamos assim, morrer, essa região aqui morrer. Então é algo sim a ser observado ao passar do tempo e tal, para ver como é que tá aí a questão. Porque é o seguinte, gente, a Samsung promete algo em torno de 200.000 ações, quer dizer, abrir e fechar. Isso quer dizer que você poderia usar ele pelo menos aí uns 5 anos, abrindo e fechando pelo menos umas 100 vezes por dia, o que é muita coisa. 100 vezes por dia é bastante coisa durante 5 anos. Isso quer dizer que vai acontecer? Você vai usar 5 anos? Não quer dizer, né? Mas quer dizer que é um dispositivo feito e testado dentro de laboratório, óbvio, com toda a situação preparada para isso, que lá deu certo, né? Na sua mão aí já é outra história. Se vai dar ou não vai dar certo, aí, meu amigo, aí são outros 500, né? Mas é o que eles prometem. Inclusive, essa nova versão, o 3, ele já suporta canetinha, tá? Você pode usar canetinha, mas é uma canetinha própria dele, né? Porque tem que ser um biquinho diferenciado para não danificar, senão vai, porque é muito flexível, digamos assim, essa tela, né? Então você não pode estar botando qualquer coisa ali, porque daqui a pouco tá só o pó da rabiola. Não sei nem como é que funciona a questão de película aqui, viu? Até complicado para usar película aqui nesse dispositivo. E eu acabei não mostrando para vocês, mas todo momento eu estava desbloqueando ele aqui, ó, com o leitor de digital, tá vendo? Que fica no botão de ligar e desligar. Outra coisa também é que ele não tem entrada para fone de ouvido e nem vem o rabichozinho, o adaptador na caixa, né? Você tem que ou usar Bluetooth ou comprar um fone de ouvido USB-C ou o adaptador, o rabichozinho. Agora chegou uma hora importante do vídeo, que é onde a gente fala sobre as câmeras. Tem uma câmera dele ruim, muito ruim. Eu sei que para muita gente vai dizer, poxa, Jaziel é muito chato, vai dizer que essa imagem é ruim. Mas presta atenção, calma, tá? Calma. É essa câmera aqui, eu tô falando dela, que dá até trabalho para ver, tá? Dependendo da tela, você nem consegue ver ela aqui. Se fosse numa tela branca, deixa eu ver aqui, ó. Olha só, deixa eu abrir aqui a galeria. Ó, vê que dá até trabalho para ver ela lá, tá vendo? Mas você vê uns quadriculadozinhos e tal, dá pra enxergar. Só que é uma câmera bem oculta, bem legal, gostei do que a Samsung fez aqui. Só que isso, gente, consequentemente, tira muita qualidade da imagem, muita mesmo. Essa câmera ela tem 4 megapixels de resolução, é a câmera frontal interna. Lembrem-se de um detalhe, câmera frontal interna, por quê? Porque ele tem também uma câmera frontal
externa. Essa câmera de fora é a câmera frontal externa e aqui nós temos as câmeras traseiras. Aqui essa é de 10 megapixels e essas três aqui são de 12 megapixels com qualidade boa, cara, arretada mesmo. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Olha só, abri o aplicativo de câmera. Temos aqui a câmera principal de 12, a câmera zoom de 12 também, a câmera ultra wide, a mais abertona, também de 12. E temos, olha só, rapaz, temos a câmera frontal, né, de 4 megapixels que fica escondidinha ali, ó, agora ela apareceu, né? E temos a outra câmera frontal, olha ela aqui, só que essa é de 10 megapixels e aí o negócio fica interessante, Inclusive, pessoal, você pode fazer o seguinte, ó, ele tem vários modos, tá, que você pode usar. Por exemplo, você pode usar o modo selfie, onde você pode tirar uma foto, uma selfie com a câmera traseira, ó, tá vendo? Câmera traseira, e aí você pode, ó, mudar também a câmera traseira tirando uma selfie. Eita, e aí, pessoal, beleza? Tá vendo aí? É muito legal. Inclusive, tem esse modo aqui que você consegue usar, que os controles ficam tudo aqui embaixo, tá? Tanto o controle como a visualização, ó. Se liga só. Isso é muito legal, gente. É muito legal para você colocar lá, ó. Eu fiz algumas fotos usando esse modo aqui. É como se fosse o próprio tripé dele, né? Se ligou? E aí você consegue fazer esses movimentos aqui, ó, mudar de câmera e tal, e pá, só disparar a foto, programar também, você corre, vai para lá e aí tira a foto também no tempo determinado. Isso é legal. Agora eu quero mostrar para vocês, gente, as fotos que eu tirei com ele, tá? Inclusive eu tirei à noite, eu vou gravar a tela. Fazer o seguinte, fica melhor para vocês verem aí, ó, se liga. Eu vou gravar a tela dele, e vocês vão conseguir acompanhar o que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Começando aqui, olha essa foto, rapaz, tu é doido, parece até um cabo importante, rapaz, tu é doido. Essa foto, ela foi tirada com a câmera principal com o modo desfoque, tá, gente? Ele tá com o modo desfoque ativo aqui e nesse momento a gente consegue, mesmo a foto depois de tirada, quase todo celular faz isso, a gente consegue trabalhar o nível do desfoque, tá? Aumentando ou diminuindo, ou até mesmo mudando, né, o tipo, ó. Você consegue trabalhar, ó, esses efeitos aqui. Fica legal, né? Algumas fotos vai ficar interessante, outras nem tanto. Eu vou deixar esse efeito mais natural. Já essa outra foto aqui, ela foi tirada também com o modo desfoque, só que com a câmera ultra wide, a câmera mais aberta. E você vê que a qualidade ficou muito boa, gente. Realmente muito, muito boa mesmo. Aqui temos uma câmera tirada com, na verdade nós temos uma foto tirada aqui, ó, uma foto tirada com a câmera zoom dele, se ligou? Sem modo desfoque. Essa daqui com a câmera principal sem modo desfoque também. Essa daqui com a câmera mais aberta, a câmera ultra wide, também sem modo desfoque, tá? Essa com a câmera frontal, a frontal de fora, tá? Frontal de fora. Ó, essa daqui de Mirelle também, ó, câmera zoom, câmera normal e câmera ultra wide. Lembrando, gente, que o céu, na hora que eu tava tirando a foto, esse céu tava muito estourado, tava tudo brancão. E ele conseguiu compensar isso aqui no pós-processamento, o que quer dizer que ele trabalha muito bem essa questão, né? E tem várias outras fotos aqui, ó. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês agora. Isso aqui é importante, se liga só. Essa foto, gente, ó, por isso que eu disse que era ruim. Porque essa foto foi tirada à noite com a câmera frontal interna de 4 megapixels. É uma porcaria, parece um celular de 15 anos atrás, a qualidade. Quando a gente vem para a câmera frontal externa, olha como muda a diferença, ó. Interna, frontal externa. Tá vendo? E, inclusive, ele tem até o modo noturno também na câmera frontal externa, tá? Mas não vi muita diferença não, né? Aqui tá mais nítida essa imagem aqui, ó. Inclusive, eu tirei também algumas fotos com o modo noturno. Ó, essa daqui com a câmera zoom, com o modo noturno. Câmera principal com o modo noturno. Câmera ultra wide também com o modo noturno. Agora eu vou mostrar para vocês sem o modo noturno, para vocês verem a diferença. Gisele, mas eu quero ver essas fotos originais. Tem link na descrição. Clique no link aí e vá olhar, porque tá tudo lá no Drive. Vá, clica aí, não perca tempo não. Depois, não, quando terminar o vídeo. Quando terminar o vídeo você vai. Mas olha só, vamos agora para as fotos sem modo noturno. Olha só, gente. Temos essa com a câmera zoom, temos essa com a câmera principal e temos essa com a câmera ultra wide. É muito perceptível, né, gente, a diferença. Olha isso, principalmente na ultra wide, ó. Pera aí. Ó, sem modo noturno. Cadê com o modo noturno? Aqui, ó. Com o modo noturno. Sem modo noturno. Cadê você, rapaz? Perdi a foto aqui. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Achei. Com
o modo noturno. Viu a diferença? Absurda, né? Então isso quer dizer que o modo noturno dele está funcionando extremamente bem. E outra coisa, eu fiz também, eu vou parar de gravar aqui, pera ainda. Mas vamos lá, eu fiz também um testezinho rápido de gravação de vídeo. Então vejam aí do que ele é capaz quando o assunto é gravação de vídeo. Começando pela câmera frontal externa, né? A câmera frontal de fora, porque assim, ele tem duas câmeras frontais. Olha só, tô gravando agora em 4K, tá? Gravando em 4K com essa câmera e já eu vou colocar na câmera frontal interna, que não consegue gravar em 4K, e você vai ver a diferença de qualidade em relação a essa câmera externa, frontal externa, para a câmera frontal interna. Se liga só, vou mudar agora para vocês verem. Como é que eu seguro esse celular? Impossível segurar. Olha só, pessoal, essa aqui é a qualidade da câmera frontal interna. É bem perceptível a diferença, né? Pelo menos eu olhando aqui na tela eu vejo uma diferença considerável, tá? E lembrando que ela não suporta gravar em 4K, né? O que é uma limitação, mas essa câmera eu acho que ela é mais indicada para uma videochamada, sabe? Para aquelas situações onde você não precisa ter uma qualidade tão boa, tão absurda. Mas uma coisa legal que eu estou vendo aqui é a possibilidade de a gente mudar de câmera durante a gravação. Mas eu não vou fazer isso porque as outras câmeras conseguem gravar em 4K e aí a qualidade fica bem melhor do que em Full HD. Se liga só. Olha isso, pessoal. Estou gravando aqui com a Ultra Wide, aquela câmera mais aberta, né? Super angular, digamos assim. E vou mudar durante a gravação. Eu vou mudar, vou parar aqui, ó, bem aqui, e vou mudar para a câmera principal durante a gravação. Se liga só, ó. Apenas cliquei aqui e você vê que ela já aproximou. Ela mudou para a câmera principal. E posso também mudar para a câmera zoom. Olha aí, ó. Pronto, mudei para a câmera zoom. O áudio muda um pouco porque ele vai tentar focar, né? O áudio vai tentar focar em algo mais distante, então minha voz talvez tenha ficado um pouco estranha. Mas olha isso, ó, tentando filmar aqui os girassóis, né? Numa distância legal com a câmera zoom, a câmera 2x de zoom. Olha isso, gente, olha essa qualidade, ó. Deixa eu ver o máximo que eu consigo me aproximar aqui e ainda ter foco, olha. É basicamente isso. Dá para usar como uma câmera macro, né? A gente consegue usar essa câmera como uma câmera macro. Vou voltar agora para a câmera principal. Olha só. Essa é a qualidade da câmera principal. E agora para a câmera ultra wide. Olha aí, ó. Viu? Então, essa é a qualidade das câmeras desse aparelho. Uma coisa que eu estou notando é a estabilização, que está muito, mas muito boa. Olha aí, ó. Sentiu aí a troca de câmera? É perceptível, né? I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês é que eu gostei sim do potencial desse smartphone. É perfeito? Não, não é perfeito, tem suas falhas. Tem ali várias coisas que ainda vão ter que ser adaptadas e tal, aplicativos e tudo mais. Mas no aspecto geral é uma proposta muito interessante, ousada aí por parte da Samsung. Eu até parabenizo a marca, né, pela iniciativa. Não necessariamente ela é a única, mas ela está investindo bastante, investindo pesado nesses aparelhos, nesse formato. Acredito que tem seu público, não é para todo mundo, até porque, né, eita rapaz, é caro virado na moléstia. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei do aparelho, vou ter que devolver agora. Não sei se eu compraria não, confesso para vocês que eu não sei se eu compraria esse aparelho, tá? Coloque aí nos comentários, você, se tivesse dinheiro a roda aí de sobra, compraria para usar mesmo ou não? Ou só para testar, né, porque... Não sei, tem que ter um período de adaptação. Eu acredito que todo mundo, para usar um aparelho desse, tem que passar uns dias usando ali, entendendo, para poder se adaptar. Porque realmente o bicho é diferentão. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!